Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje eu vou trazer aqui para vocês a segunda parte do dinossauro pescoçudo. Como eu não tenho certeza como eu vou dividir na edição, então eu vou fazer essa introdução mais basiquinha. Lembrando que, como eu falei no primeiro vídeo, eu estou usando esta cor aqui de lã molê para o corpo e para o detalhe das costas do dinossauro eu vou usar esse azul mais escuro. E agulha 3,5 milímetros, então ele vai ficar grandão assim, ele ficou com quase 30 centímetros, acredito eu. O primeiro eu fiz com fio amigurumi e ele ficou bem menorzinho, mas ele ficou uma gracinha também. Então é isso, gente, aqui é essa segunda parte que eu vou explicar, que eu ainda não sei como que eu vou dividir, mas essa é a segunda parte do vídeo e eu espero que estejam gostando. Agora, antes de mais nada, eu vou ensinar para vocês como fazer o bracinho do nosso dinossauro. Para fazer o bracinho do nosso dinossauro, nós vamos fazer um círculo mágico e dentro desse círculo mágico vamos colocar 5 pontos baixos. Então, dentro aqui do círculo mágico, 5 pontos baixos. Fiz meus 5 pontos baixos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fechar nosso círculo mágico bem fechadinho. E vamos para a segunda volta. A segunda volta, vamos fazer um aumento em cada ponto de base. Então, no primeiro ponto, eu vou passar minha agulha e fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz meus 2 pontos baixos, vou passar aqui no primeiro ponto um marcador ou uma fitinha de outra cor, pra gente não se perder, não errar os pontos, ó. Fiz meu primeiro aumento, já fiz a marcação. E agora eu vou para o segundo ponto e vou fazer novamente 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando um aumento. Fiz o aumento, agora vamos continuar fazendo um aumento para cada ponto restante e no final vamos ficar com 5 aumentos e 10 pontos. Fiz a minha segunda volta com um aumento para cada ponto de base. O que eu vou fazer agora, antes de continuar, eu já vou vir aqui atrás e vou fazer aquele nozinho que a gente já fez tanto nas perninhas quanto na... Foi apenas as perninhas, perdão. Que a gente fez as perninhas, né? Aqui dentro. Vou passar aqui minha agulha por uma das argolinhas. E vou fazer aqueles nozinhos, pra ficar bem fechadinho, não lacear. Fechei bem. Agora vamos fazer da terceira à 11ª volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vai ser a terceira, a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª e a 11ª volta. 9 voltas fechadas em pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Tanto que eu vou fazer fora de câmera. Eu vou fazer aqui o primeiro com vocês, ó. O primeiro pontinho da terceira volta. Fiz o pontinho, marquei. Essa câmera eu não sei porque não tá focando. Fiz o pontinho, marquei e vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base pelas próximas 9 voltas. E assim que eu terminar, eu retorno com vocês pra gente terminar o bracinho e já costurar algumas partes do corpo antes de ir pra cauda e pros detalhes das costas do nosso dinossauro. Fiz aqui da minha terceira a 11ª volta, fechadas em pontos baixos aqui do bracinho do meu dinossauro. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fechar. Eu já coloquei enchimento, ó, mais na ponta aqui, coloquei bastante enchimento na pontinha. E agora nós vamos fechar essa parte. Eu vou tirar meu marcador. Tirei meu marcador. Vamos juntar, ó, fechar assim o braço. Eu vou passar a minha agulha por dentro desse ponto, do primeiro ponto aqui, à frente. Opa, a petita ela quer muito carinho agora. E num ponto aqui do outro lado, ó. Bem assim. Ah, não, Petinho. Não, Petinho. Ó. Passei aqui. Vou puxar uma laçada, fazer um ponto baixo. E assim nós vamos fechar o nosso bracinho. Então, eu vou passar a agulha novamente pelo ponto seguinte, pelo ponto à frente, puxar uma laçadinha e fazer um ponto baixo. No próximo ponto, a mesma coisa.
E no último a mesma coisa. Fechei meu bracinho. Vou fazer uma correntinha e cortar um fio longo o suficiente para costurar no corpo. Assim está pronto o nosso bracinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou ensinar para vocês como a gente vai fechar o nosso trabalho. Ó, aqui está o corpo. Então, para fechar o trabalho, eu vou passar aqui o fio pela agulha. Passei o fio pela agulha. Olhando aqui de cima, nós temos essas argolinhas, né, dos 6 pontos finais, das 6 diminuições. E essa argolinha aqui de fora, ó, a laçadinha aqui de fora, eu vou passar a agulha apenas por ela. Passo a agulha aqui apenas pela laçadinha de fora. Aí no próximo ponto, mesma coisa, só a argolinha de fora, eu passo minha agulha novamente. No próximo, a mesma coisa, e assim até passarmos por todos. Passei por todos os pontos, agora é só a gente puxar. Puxa bem apertadinho, que vai fechar bem certinho. Ó. Fechou? Vamos fazer um nozinho aqui no canto, no cantinho, um nozinho de costura normal. Fiz os meus nozinhos, tá bem preso, tá bem fechado. Nós vamos fazer na verdade a mesma coisa na cabeça. Ó, aqui nos pontos aqui em cima da cabeça nós vamos fazer a mesma coisa, fechar bem, dar um nozinho. E juntar a cabeça no corpo. Daquela forma como está no original, mais ou menos assim, né? A gente vai colocar mais ou menos aqui assim e juntar as duas partes. Não tem uma explicação de falar, coloca assim, não. Vai ter que ver no olho e ir costurando do jeito que você acha que vai ficar mais bonitinho no seu dinossauro. Depois, nós costuramos aqui o bracinho no canto também. Eu já até fiz um bracinho inteiro e já costurei ele aqui. Nós vamos costurar o bracinho aqui no canto. E o fio que sobrar da costura do bracinho, nós podemos usar para fechar aquela partinha aqui embaixo, ó. Aquele buraquinho. Nós podemos usar o fio que sobrar para fechar essa partinha aqui. Então, eu vou fazer tudo isso fora de câmera, que é muita coisa. Eu vou costurar todas as partes. E eu vou voltar com vocês para a gente fazer só o rabinho do nosso dinossauro. E a parte que fica nas costas, né? O detalhe das costas. Então, eu vou fazer tudo isso aqui fora de câmera e eu já retorno com vocês. Bom, eu já costurei aqui todas as partes que eu falei que ia costurar. Até já fiz um pouco mais, mas eu ainda vou explicar pra vocês essa parte aqui. Então, não fiquem nervosos. Costurei o bracinho, costurei a cabeça. Tá tudo bem firminho, ó. Tá mais ou menos assim. Tudo bem firminho. E agora eu vou ensinar pra vocês como fazer o rabinho do nosso dinossauro. Para começar o rabo do nosso dinossauro, vamos usar a cor que estamos usando para o corpo. E vamos fazer um círculo mágico com 6 pontos baixos dentro dele. Então, círculo mágico, 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Fiz os 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Vou fechar bem o meu círculo mágico e vou para a segunda volta. Na segunda volta, nós vamos fazer um ponto alto e um aumento, repetindo 3 vezes. Então, aqui, ó, no primeiro ponto, eu vou passar a minha agulha e fazer um ponto baixo e já marcar esse ponto. Marquei meu ponto, vou para o segundo ponto da base e nele vou fazer 2 pontos baixos. Fiz meus 2 pontos baixos, ou o aumento no mesmo ponto de base, vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. No ponto seguinte, outro aumento, ou 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E para finalizar, apenas mais uma repetição, mais um ponto baixo e outro aumento. Fiz os meus aumentos aqui, né? Fiz a minha volta inteira com um ponto baixo e um aumento repetindo 3 vezes. O que eu vou fazer? Vou virar aqui atrás, fechar bem o círculo mágico e fazer aqueles nozinhos que a gente já fez em várias partes do corpo. Vou fazer os nozinhos aqui atrás para não lacear, não desmanchar, não abrir o nosso círculo mágico. Fiz aqui
um ponto baixo, aumento repetindo 3 vezes, vamos para a terceira volta. Na terceira volta, vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vai ser uma volta fechada em pontos baixos, apenas isso. Vou passar aqui meu marcador para frente. Vou fazer no primeiro ponto um ponto baixo. Ó, um ponto baixo já ficou marcado. Vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da terceira volta. Fiz um ponto baixo para cada ponto de base e terminei a minha terceira volta. Nós vamos agora para a quarta volta. Na quarta volta, vamos fazer 3 repetições de 2 pontos baixos e um aumento. Então, serão apenas 3 repetiçõezinhas. Vou colocar meu marcador aqui para trás. No primeiro ponto, vou passar minha agulha e fazer um ponto baixo. No segundo ponto, vou passar minha agulha e fazer outro ponto baixo. No terceiro ponto de base, vou passar a minha agulha e fazer um aumento, ou 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz 2 pontos baixos e o aumento, repito mais uma vez, mais 2 pontos baixos individuais. Mais 2 pontos baixos. Outro aumento eu já fiz, e vamos terminar aqui com mais 2 pontos individuais e um aumento. Fiz a minha quarta volta com 2 pontos baixos e o aumento repetindo até o final, ou repetindo 3 vezes. Vamos fazer agora a quinta, a sexta e a sétima volta, ou seja, 3 voltas fechadas em pontos baixos. Vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base pelas próximas 3 voltas. Então, eu já vou fazendo aqui as minhas e eu retorno assim que eu terminar. Fiz aqui as minhas 3 voltas fechadas em pontos baixos, da minha quinta à sétima volta. Agora, nós vamos para a oitava. Na oitava volta, vamos fazer 3 repetições de 3 pontos baixos individuais e um aumento no quarto ponto. Então, novamente, primeiro ponto aqui, passamos a nossa agulha e fazemos um ponto baixo. No segundo ponto, passamos a agulha e fazemos outro ponto baixo. No terceiro ponto, passamos a agulha e fazemos outro ponto baixo, e ficamos com 3 pontos baixos individuais. No quarto ponto, passamos a nossa agulha e fazemos um aumento, ou 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Ó, fiz meu aumento. Depois do aumento, mais 3 pontos baixos individuais. Fiz os 3 pontos baixos individuais, no próximo ponto, outro aumento. Para finalizar, vamos repetir isso apenas mais uma vez, mais 3 pontos baixos e outro aumento. Terminei minha oitava volta com 3 pontos baixos e um aumento repetindo 3 vezes. Vamos fazer agora as últimas 4 voltas do ramo do nosso dinossauro. Nós vamos fazer a nona, a décima, a 11ª e a 12ª volta, ou seja, 4 voltas fechadas em pontos baixos. Nós vamos fazer 4 voltas com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, as minhas, novamente, eu vou fazer fora de câmera. Então, aqui, ó, sempre lembrando, a gente marca sempre o primeiro ponto. Marca o primeiro ponto, vamos fazendo 4 carreiras fechadas em pontos baixos. Assim que eu terminar o retorno com vocês, para eu mostrar aonde a gente vai colocar, onde nós vamos costurar esse rabinho. E também para ensinar vocês a fazer o detalhe das costas do nosso dinossauro. Bom, eu fiz aqui minhas 4 voltas fechadas em pontos baixos, da nona à 12ª volta. Vou tirar meu marcador. Vou no ponto à frente aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortar um fio longo o suficiente para a costura. Eu sempre acabo cortando fios absurdamente longos, porque eu gosto de fazer 2 costuras quando eu prendo no corpinho quando eu prendo as partes nos amigurumis. Ó, aqui está o meu dinossauro. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar ele aqui, mais ou menos, vendo, de uma forma que quando ele ficar, para ele ficar de pé, mais ou menos assim. Nós vamos colocar a cauda aqui, mais ou menos, e prender ela no corpo. Então, eu vou prender fora de câmera. E vamos enchendo bem ela enquanto fazemos isso também, para ter bastante sustentação. Então, eu vou prender aqui no corpo e eu vou encher bem
Quando eu terminar, eu volto com vocês pra gente fazer esse detalhezinho das costas. E perdão pelos latidos dos cachorros. Gente, já terminei aqui, ó, o meu rabinho. Eu já costurei ele. E uma parte desse detalhe das costas, eu prendi também aqui em cima, ó, ainda no rabinho. Mas agora eu vou ensinar vocês como fazer esse detalhe. Na verdade, ele é bem simples. O problema é só depois eu costurar. Eu não gosto muito de costurar, então pra mim é chatíssimo. Então eu vou ensinar pra vocês como fazer o detalhe numa cor diferente do corpo do nosso dinossauro, tá? Ó, pra fazer esse detalhe, eu vou usar esse azul mais escuro, porque eu acho que contrasta bem. Nós vamos fazer uma laçadinha inicial e 40 correntinhas. Inicialmente, eu coloquei 30 na receita porque eu fiz uma adaptação. Esse detalhe eu fiz uma adaptação. Porque a receita original eu achei muito complicado, muito difícil de costurar. E o resultado simplificado fica a mesma coisa, basicamente. Ó, dá pra ver aqui, esse aqui é o da receita original e esse aqui é o simplificado. É quase a mesma coisa, fica bem bonitinho igual. Então, não vamos fazer 30, porque 30 vai ficar muito pequeno. Então, vamos fazer 40 correntinhas, ó. Vou ali, primeira, segunda, terceira e vou indo até eu ter 40. Fiz aqui as minhas 40 correntinhas, ó. Fiz um cordão com 40 correntinhas. Nós vamos voltar na segunda correntinha e fazer um ponto meio alto, ou meio ponto alto. Algumas pessoas falam um médio ponto alto. Que nós pegamos aqui uma laçadinha com agulha, passamos aqui na segunda correntinha, ó. Passamos aqui, pegamos outra laçadinha, puxamos a laçadinha. Vamos ficar com 3 argolinhas na agulha. Pegamos outra laçadinha e passamos pelas 3. Então, a gente não fez nenhum ponto alto, nem um ponto baixo. Foi um meio ponto alto. Voltando no mesmo ponto, vamos pegar a outra laçadinha, voltar aqui no ponto, fazer outro meio ponto alto. Então, passei pela correntinha, puxo outra laçadinha, fiquei com 3 argolinhas na agulha. Pego outra laçada e fecho as 3 argolinhas de uma vez. Outro meio ponto alto. Se você quiser fazer, eu quero que fique maior, mais destacado. Em vez de fazer meio ponto alto, faça um ponto alto, para ficar maior o detalhe. Ó, eu fiz 2 meio pontos altos nesse ponto, e agora eu vou pro próximo. No próximo eu vou fazer 3, em vez de fazer 2, eu vou fazer 3. Eu vou pegar a minha laçada, vir aqui no ponto, e fazer 3 meio pontos altos dentro do mesmo pontinho. Eu fiz 2 no primeiro, 3 no segundo. Agora, pro próximo, eu vou fazer apenas 2 novamente. Vou fazer só 2. Fiz 2 meios pontos altos, vou pro próximo ponto, faço 3. Fiz 3 pontos nesse ponto aqui de base, no próximo eu faço 2. E assim nós vamos fazer até o final. Vocês vão ver que vai começar a enrolar. Ele vai ficar bem enrolado. Que esse é basicamente um ponto que a gente faz para fazer tentáculos nos polvos também. Ó, vai ficar bem enroladinho, não tem problema. A gente vai fazer até o final. Aqui no final, você vai ter que fazer 2 ou 3 pontos meio altos. Não tem problema. Aí você vai voltar no mesmo ponto, fazer um ponto baixíssimo. Bem aqui na última correntinha, você vai voltar e fazer um ponto baixíssimo. E isso vai ser o final desse detalhe das costas do nosso dinossauro. Como eu já fiz o meu e já costurei, eu não vou fazer até o final, porque eu acho que deu pra entender o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer 3 pontos altos em um ponto, 3 pontos meio altos em um ponto, 2 meio pontos altos no outro, repetindo esse padrão até o final. Depois vamos esticar esse fio aqui, porque ele vai começar a emborcar, né? Ele vai começar a enrolar. Já dá pra ver aqui no meu. Nós vamos esticar e ele vai ficar assim, meio onduladinho, não tem problema. Nós vamos esticar para colocar nas costas do nosso dinossauro, como eu fiz aqui, ó. Eu estiquei e coloquei nas costas do dinossauro e no final, depois que eu costurei, ele ficou todo babadinho assim, com esse detalhe bem bonitinho. Daí nós vamos costurar, passar toda uma costura aqui, tentar fazer uma costura mais discreta possível, mas
vai aparecer um pouco, não tem o menor problema. O fio do começo, que seria este fio aqui. Quando eu fui fazer a costura, eu já prendi ele. Eu prendi ele com a costura junto com o detalhe das costas. Então ele já tá preso, eu já cortei e ele não vai soltar, eu acredito. Porque do outro eu fiz a mesma coisa e ele não soltou. Mas você pode também esconder ele entre os meio pontos altos aqui e cortar a pontinha dele. É escolha sua. Então, a gente vai costurar tudo. Com 40 pontos baixos, você pode até colocar mais pra frente aqui na cabeça, se você quiser colocar um pouquinho mais pra frente aqui. Ou você pode fazer como eu fiz e pegar um pedacinho do rabo aqui depois, ó. O finalzinho ele ficou um pedacinho do rabo. E assim a gente termina o nosso dinossauro pescoçudo. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Lembrando sempre, na descrição do vídeo vai ficar a receita do link original, né, para dar os créditos artesã. Vai ficar o link da receita traduzida em PDF, que é o meu trabalho. Que é o meu trabalho é a tradução e a instrução de como fazer as coisas. Algumas adaptações e algumas receitas. E eu espero que vocês estejam gostando das aulas que eu tenho trazido para o canal. Espero que gostem dessa aqui também. Peço que se inscrevam, compartilhem o canal, comentem para dar engajamento, porque eu quero muito conseguir trazer mais aulas para vocês e quanto mais engajamento, mais eu consigo tirar tempo para colocar no canal. Então, assim ficou o meu dinossauro pescoçudo. E é isso, eu espero que tenham gostado. Até a próxima aula.